antes mesmo da denúncia virar investigação, antes da investigação virar processo, antes do processo ser julgado e antes do julgamento virar condenação e antes mesmo da condenação virar pena em definitivo, os tribunais da internet já deram o seu veredito sobre o caso Neymar. Já, bateram o martelo. Os haters decidiram. O jogador, de fato, estuprou a mulher que o acusa. Já os fãs o absolveram, condenando a mulher. Ela mentiu e tentou extorquir Neymar. Seria leviano realmente acusar um homem publicamente de estupro, um crime tão grave, maculando aí não só a honra desse homem, como também a sua imagem e a sua credibilidade em escala até internacional. Mas seria temerário também condenar uma mulher que se diz vítima de estupro, alegando que ela não passa de uma aproveitadora. É que na vida real, longe dos holofotes da imprensa, muito além das teias confusas da internet, as coisas não são tão simples quanto podem parecer. Vilões e vítimas às vezes se confundem. Até agora, o único crime configurado é a divulgação das imagens por Neymar, imagens íntimas da mulher que alega ter sido estuprada. Desde setembro do ano passado, o Código Penal passou a aceitar como crime a divulgação de imagens íntimas, de cenas de sexo ou de nudez, cenas de pornografia, sem o consentimento da vítima. E nesses casos, a pena é de reclusão, que vai de 1 a 5 anos. Mas até mesmo se houve ou não, de fato, esse crime de divulgação de imagens íntimas, até sobre isso cabe discussão. Porque os advogados, os defensores de Neymar, podem alegar que o jogador apenas divulgou essas imagens para tentar se proteger, se defender de uma acusação mais grave que lhe foi imputada, que é a acusação de estupro. Esse debate pode se alongar ainda mais nos tribunais, porque é de se perguntar: seria plausível praticar um crime com o intuito de se defender de um outro crime? Deixemos esse debate, essa discussão para os juristas, para os juízes, para o meio jurídico mesmo, os promotores, os procuradores, advogados, a defesa. Então vamos aos fatos, pelo menos aos fatos que até agora foram publicados. As mensagens de WhatsApp trocadas entre Neymar e a modelo, que foram divulgadas este final de semana pelo jogador, elas demonstram claramente haver interesse de ambos em se encontrarem em Paris. E não apenas isso. A intenção dos dois de fazerem sexo é evidente. Toda a conversa do Neymar e da modelo, toda essa conversa em um tom bastante picante, ela gira em torno de sexo. Em uma das mensagens, a suposta vítima diz, abro aspas, valho por 4 mulheres e as 4 querem te dar prazer, não se preocupe, fecho aspas. O encontro entre os dois de fato aconteceu num hotel em Paris. Nem a modelo, nem o jogador negam que aconteceu esse encontro. O jogador teria pago as despesas, as passagens e a estadia da mulher. Então, depois da primeira vez, quando, segundo a modelo, teria acontecido o estupro, eles voltam a se falar normalmente, aparentemente, e ela pede um novo encontro regado à bebida, vinho branco ou rosé, ela sugere na mensagem. Ainda de acordo com essa conversa revelada por Neymar, não há qualquer queixa da mulher com relação à possível violência sofrida por ela, nem com relação a possíveis excessos praticados por Neymar durante o ato sexual.
Em entrevista à Band, Neymar alegou que na segunda vez que esteve com a modelo, ele percebeu que estava sendo gravado por um celular que estava sendo carregado e por isso ele deixou o hotel e providenciou de imediato o retorno da mulher ao Brasil. A suposta vítima do estupro, ela não nega que tenha consentido, num primeiro momento, a relação sexual, mas ela afirma que depois Neymar teria se tornado violento e aí sim, nesse momento, teria acontecido o estupro. Fotos das nádegas da modelo foram divulgadas por ela, assim como um laudo médico feito 6 dias depois da alegada violência, informando que a mulher tinha hematomas, tanto nas nádegas quanto nas coxas, arranhões, e que ela estava sofrendo de um quadro de ansiedade e depressão pós-traumática, diz isso o laudo. Então a gente se pergunta, é possível afirmar com certeza que trata-se de um caso típico de extorsão? É possível dizer que essa mulher se aproveitou da fama e do dinheiro de Neymar para acusá-lo injustamente? É possível mesmo afirmar que não houve, de fato, violência no ato sexual? Não, não é possível afirmar nada disso. O que ocorreu em 4 paredes, né, entre Neymar e a modelo, só os dois sabem de fato. Mas também não é possível, apenas pela palavra da suposta vítima, acreditar que o jogador tenha mesmo forçado a mulher a praticar sexo com ele, ainda mais quando, no dia posterior, no dia seguinte ao alegado estupro, ela tenha convidado o seu agressor para um novo encontro e um encontro sexual. A nós, que não estávamos presentes na alcova e que não somos os juízes desse caso, cabe apenas inferir, cabe apenas imaginar o que pode ter acontecido, não afirmar nada. Porque é fácil demonizar pessoas públicas, é fácil tentar destruir a sua honra, a sua reputação, baseado no ódio ou no amor do público pela celebridade em questão. Nós sabemos que pessoas públicas, elas costumam despertar ódios viscerais e amores incondicionais. Então, carreiras de sucesso já foram sepultadas, relacionamentos amorosos já foram destruídos por causa de calúnia, injúria e difamação. É injusto, no entanto, prejulgar uma mulher com base no seu histórico sexual e desacreditar o discurso dessa mulher unicamente por ela ser uma desconhecida. A gente se pergunta quantos crimes de violência sexual ficaram impunes exatamente porque os seus autores eram pessoas notórias, pessoas influentes, pessoas ricas, pessoas poderosas, né? Prudente, então, seria conceder a ambos, Neymar e a modelo, o benefício da dúvida. O melhor seria deixar que as provas sejam colhidas, que as defesas sejam apresentadas e que a justiça faça o seu papel. A justiça que eu falo é o poder judiciário. Além da divulgação dessas cenas de nudez e sexo, 3 crimes podem ter sido cometidos: o estupro, a extorsão e a falsa comunicação de crime. A nós, mais uma vez, repito, não cabe julgar, mas apenas torcer que a verdade se apresente o quanto antes e que a justiça seja feita, não pelos tribunais populares, mas pelo devido processo legal. Boa noite, Brasil!